Olá, olá a todos! Tudo bem, meu povo? Eu sou o Tony Curti e este é o podcast do profutbol.com.br. Estou sempre aqui com Davis Chiodini, minha esposa. E você viu que agora não tem mais amantes? É verdade, eu consegui trilhar o meu caminho, pavimentar e cercar tudo. Como vão assinantes não, desculpa, ouvintes do ProFootball? Também. Tem ouvintes que são assinantes, Assinantes né? também. E você vai bem, Antony Curti? Estou bem, Está estou bem? bem. Está menos assoberbado agora que a temporada do beisebol chegou ao fim para você? Aos poucos, estou aos poucos pisando no freio aí de tantas coisas. Aumentei a produção no site, não sei se você reparou. Sim, claro. Para compensar, também aumentamos a produção no número de podcasts e, enfim, só falta gravar mais vídeos, né? Que aí eu volto amanhã. Mas vamos que vamos, né? A temporada do beisebol acabou para mim, mas ainda tá rolando. Claro, tem o World Series com o Renan e com o Biratã. Inclusive, o jogo 1 foi ontem com a vitória dos Nationals. Deve ir para 7 jogos. Qual é seu palpite? Aliás, meu palpite é Astros em 7 jogos. Caramba, hein, 7 jogos. Se você tivesse Instagram, David Chiodini, Hum. você saberia desse meu Eu não palpite, porque eu tenho. já postei um story. Eu sou muito antissocial para isso. Você é muito antissocial. Inclusive, me sigam lá no Instagram, @AntonyCurti. E no Twitter, meu Twitter é @CurteAntony, porque já tinha um infeliz que roubou a arroba. Sério mesmo? Juro. E no Instagram, em compensação, teve um tonto que pegou o @CurteAntony. E que eu fiz no Instagram depois. E o Davis no Twitter, @Davis Chiodini. Davis, D-E-I. E Chiodini com CH, ok? Então sigam lá o Davis, me sigam. Estou aí quase com 100 mil seguidores. Que coisa maravilhosa. Que coisa assustadora ao mesmo tempo. Você já está recebendo presentes em casa, esse tipo de coisa, fazendo vídeos dos recebidos ou não? Ah, não, né? Não, acho que talvez se eu trabalhasse só com NBA, talvez seria mais alta essa possibilidade aí, porque o mercado para NBA é muito melhor nesse sentido aí de Sim. blogueiros. A NFL, infelizmente, Mais não produtos também, rola. né, voltados à NBA no Brasil, Ah, né? sim, e tem toda uma cultura, etc., que a NFL não tem ainda, não sei se um dia vai acabar tendo ou não. E vamos ser sinceros, tem muita gente que anda de regata de NBA na rua que não Não, assiste não. o basquete da NBA, né? A NFL isso acontece até, mas é com Sim, Raiders, que é geralmente, né? chamado de então já que a gente tá quebrando esse gelo, E beisebol com os é, Yankees, quebrando diga. esse gelo e tal, você viu o início da temporada da NBA ontem? Vou assistir hoje também, vou assistir Sixers e Celtics hoje. Ontem, eu não consegui pegar o jogo entre Pelicans e Raptors, peguei só o final porque eu tava na academia. Mas achei bem interessante como os Raptors jogaram, e ainda mais interessante como os Pelicans jogaram sem o Zion, conseguiram levar o atual campeão, que tudo bem, perdeu o Kawhi, mas ainda tem o Siakam, ainda tem o Van Vliet jogando em alto nível, para a prorrogação. E Lakers e Clippers foi assim, intenso desde o início. Inclusive, deixar meus parabéns aqui ao Luiz Carlos Júnior, Eu ia lhe narrou perguntar muito como foi bem, a oh, narração. muito bem. Faltou o que eu inclusive pedi no Twitter, os Lakers descem no talento de LeBron, não teve isso aí, mas teve um na tabela, na sexta, e já que já foi bem interessante. Ah, Então, parabéns ao Luiz Carlos Júnior, foi muito boa a narração dele, e não imaginava que não fosse, né? Tá de parabéns. Inclusive, mandar um abraço aí para todo mundo que cobre a NBA, seja nossa equipe lá na ESPN, também no Sport TV, o Danilo também na Band, que joguei basquete com ele, inclusive, ontem. E temos craque Neto também nesse ano, né? tá de brincadeira ô esse Durante aí, ô, tá de sacanagem. Mas É brinca O é Durant tá machucado. é brincadeira, é mó Então, chinelinho, tá querendo derrubar o treinador. vamos lá então, gente. Já falamos de NBA, já falamos de MLB. Um podcast ecumênico aqui, lembrando os velhos tempos de Rádio América, quando era lá na Central 3, que tive essa ideia de fazer um podcast de todos os esportes americanos. Mas enfim, Davis, bora? Temos que falar de Bora lá. NFL aqui nesta paçoca. Ah, curte, porque vocês não falam de college, porque infelizmente não temos tempo. Gostaríamos de falar de college, mas não temos tempo para isso, então a gente foca aqui na NFL, assim como não teríamos tempo de falar sobre beisebol e NBA, mas Demos uma pincelada. damos uma pincelada, muito bom. O grande jogo da rodada, já vamos começar pelo filé mignon, né? Sim, sim, esse merece muito destaque, né. Mesmo sem o... Como que é Patrick em português? Patrick, acho É que seria Patrício? Acho que Patrício, né, seria, né. então, vamos ver aqui. Patrick. Saint Patrick, que aí tem a tradução. Patrício, né? Acho que A é tradução Patrício. literal seria Patrício, é. Então, sem Patrício Mahomes, São Patrício. Então, Saint Patrick é São É, Patrício.
sem Patrício Mahomes. Porque tem Patrícia, né? Sim. Engraçado isso, né? Tem o nome Patrícia em que português, é comum, né? Muito que comum. é comum. E não temos o nome Patrício tão comum, né? Curioso. Pouquíssimo. Enfim, Patrício. sem Patrício Mahomes, provavelmente. Aliás, o Andy Reid tá muito louco, né? Não é possível. O Mahomes treinou hoje de maneira limitada, mas treinou. Ou isso é cortina de fumaça, ou o Andy Reid ficou maluco. Não tem meio termo. Cara, eu acho que seria um absurdo colocar ele em campo. Eu acho que a cortina de fumaça não faz nem sentido porque a divisão não está ameaçada. Por mais que o Oakland Raiders tenha lá 3-3, a vantagem dos Chiefs ainda é gritante, é latente. Não faz sentido colocar o Mahomes numa situação dessa. Não é um jogo desesperador que o time precise ganhar ou ganhar de qualquer forma. É fora de casa, num ambiente hostil, contra uma defesa forte. Qual o sentido de colocar o Mahomes baleado? Desculpa, o jogo é em casa, perdão. O jogo é em casa. Não, mas mesmo que o jogo fosse na sala de estar do Pat Mahomes. Já pensou? Não, mas não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Não faz sentido. Não faz sentido porque corre-se um risco dele agravar a lesão. A grande história é do Robert Griffin, né? O Robert Griffin foi destruído por jogar baleado e em tantas situações colocado em sacrifício no Washington Redskins que nunca mais conseguiu dar a volta por cima na carreira, né? Ele já era um cara que tinha um histórico de lesão, né? E então volta, vai pra NFL, começa a jogar bem, as lesões aparecem e ele é colocado num sacrifício. Então, por favor, Kansas City Chiefs, tenha consciência que vocês têm um talento que aparece uma vez em cada geração. Não estraguem Patrick Mahomes, não corram o risco de estragar Patrick Mahomes. O que você chamou o Pat Mahomes? Talento. Um talento? É isso. Chiefs descem no talento de Mahomes! Olha para um lado, toca para o outro! Não, de fato, acho que não tem muito o que fugir disso, né? O Pat Mahomes é um talento generacional. E nem por conta disso dele olhar para um lado e passar para o outro, é porque é um cara com um braço muito forte e com uma inteligência de jogo lapidada, né? Na NBA a gente fala muito de shot selection, né? Que não sei se é uma tradução em termo para português, mas algo como escolha de arremessos. E na NFL acho que fala-se pouco sobre isso, né, Davis? O Tom Brady é um cara que faz uma escolha de arremesso perfeita. Ele não precisa forçar onde não tem por que forçar. Eu vejo muito, às vezes, quando a gente fala em interceptações, e aí vem algum torcedor falar, Curte, mas você não viu o jogo, etc. Primeiro que a gente viu o jogo. Inclusive, hoje à tarde eu matei os últimos condensados que eu não tinha visto. Você viu, deixa eu te perguntar, você viu Redskins e 49ers? E 49ers? Eu vi, mas fui passando em alguns momentos assim, Não, eu fui passando, mas eu vi o que também. precisava. Eu vi o que precisava, que era a defesa de São Francisco, e que o campo tava uma bosta, enfim. Mas o que eu tava falando? Sim. E quando a gente fala de interceptações, isso é uma coisa que eu falei no Liga algumas vezes também, é o negócio de cuidar bem da bola. Porque às vezes a interceptação não é culpa do quarterback, mas ele coloca uma janela tão estreita, com a defesa marcando em zona, que ele é como se fosse colocar a bunda na janela, sabe? Sim, fica exposto. Então, é uma exposição desnecessária. Sabe quem tá fazendo bastante isso e que tem interceptações que muitos analistas não vão colocar como na culpa dele, mas que eu até coloco? Quem que é? O Baker Mayfield. Eu pensei o mesmo nome, cara. Olha a quantidade de passes do Baker que está sendo desviado, que estão sendo desviados e pipocando pro ar e sendo interceptados. O Garoppolo teve interceptações assim também contra os Steelers, né? E naquela ocasião, a torcida dos 49ers tá meio furiosa nessa temporada, inclusive, né? Pelo amor de Deus, acalme-se, gente. O time tá ganhando tudo, não precisa desse nervosismo. Tá xingando o Zolim toda hora, porque o Zolim falou no League que os 49ers eram uma tartaruga em cima do poste, toda hora aparece pra mim também. Essa a questão Pare da de xingar o tartaruga. Zolim. Essa é a questão da tartaruga? É isso, que o Zolim falou isso no League. Acalme-se, gente. Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de torcida rancorosa. Calma, gente, aproveita o momento. Hoje é no amor, né, amor, Davis? O próprio Davis estava com dúvidas em relação ao São Francisco antes da temporada começar. E beleza, o time convenceu o Davis e bola pra frente. Assim, eu entendo que o time de São Francisco passou um momento muito delicado, né? Porque tudo começou quando o Jim Tomsula foi contratado. Que não tinha porquê dele virar head coach, era o técnico da linha defensiva. Ali você já via que a franquia tava num caminho meio esquisito, né? Não tinha nexo nenhum, né? Você sabe o que foi a contratação do Jim Tomsula? Não, diga aí. É você, tipo, acabou de terminar o namoro, aí você não consegue ficar sozinho, aí você manda uma mensagem pra primeira pessoa que, tipo, você não quer ficar, que não tem nada a ver com você, mas você quer dar uns beijos. Faz sentido. E nunca dá certo isso. Faz sentido.
não é? Não tinha Então, porquê. eu entendo torcedores dos 49ers, porque, poxa, foram muitos anos aí de sofrimento, quarterbacks terríveis. Você teve que ver o Blaine Gabbert como Nossa. quarterback torcedor dos 49ers. Isso aí foi complicado. Então, Blaine Gabbert que devia ter virado modelo e não quarterback, eu digo isso já há alguns anos, inclusive. Então, realmente foi complicado nesse período aí. Mas vamos seguir em frente, torcida de São Francisco. Vamos no Aproveitem, né? amor. Como diria o Rocha, vou até soltar o Rocha aqui. Fechamento nosso também. Fechamento nosso, todo mundo na alegria. E o que eu tava falando que eu entrei em São Francisco, meu Deus? Ah, você Das puxou o bolas, condensado. das bolas de Isso, das pipoca. bolas que as bolas ficam pipocando. Então, o Mahomes, ele tá com uma escolha de lançamentos muito boa, desde aquele Sunday Nights contra os Patriots, que ele fez um primeiro tempo ruim em escolhas de lançamentos, e teve interceptação, inclusive, e desde aquele jogo a gente percebeu que ele começou a escolher melhor os passes, né? Ele não força bolas desnecessárias. Inclusive, a única interceptação do Pat Mahomes este ano não foi interceptação, viu? Qual foi a jogada? Foi o... Teve holding no Travis Kelce, a arbitragem marcou, sim. não marcou o holding, marcou interferência e depois a arbitragem voltou atrás da interferência, mas como foi revisão, ela não pode voltar atrás da interferência e marcar o holding. Ah, tá, porque ele foi antes do lançamento, né? Isso, e ele só lançou porque era free play. Então a interceptação do Mahomes não foi interceptação. Não foi erro de arbitragem. Na prática, o Mahomes segue sem ser interceptado neste ano. Então, acho que essa é uma grande virtude do Pat Mahomes e é algo que é pouco falado, eu acho, sobre ele, né? Porque não aparece no highlight. Não. O que aparece no highlight é ele olhando para o lado, passando para o outro, é ele dando pirueta, é ele, enfim, sendo o Pat Mahomes que gera melhores momentos, que gera retweets, que gera likes, etc. E mesmo quando ele lança essas bolas em janelas mais apertadas, são janelas seguras, em que ele consegue ter uma confiança grande que a bola vai chegar lá. Ele não é imprudente, que é uma característica, por exemplo, do Matt Stafford. Esse ano menos, mas que durante muito tempo acompanhou o Matt Stafford na carreira. Estou usando o Matt Stafford como exemplo, mas tem outros. O Stafford, por muitos e muitos anos, tinha um grande número de touchdowns e também bastante interceptações, porque ele ficava exposto nessa seleção de lançamentos. Ele não selecionava os lançamentos. Toda bola era bola para ele lançar. Então isso tem que ser realmente elogiado no Patrick Mahomes. É isso. Nem sei porque a gente falou tanto sobre o Mahomes, Não porque ele não vai jogar, né? Vai ser o Matt Vai Moore. ser o Matt Moore, né? Mas o Mahomes é um talento. É o Stephen Curry da NFL. Acho que a melhor comparação possível é essa, né? O que o Curry faz na bola de 3 é o que o Mahomes está fazendo na posição de quarterback. É uma revolução na posição e é um talento que a gente não viu há algum tempo. Me lembra, talvez, o Brett Favre no início de carreira, mas aí que tá a diferença. Por isso, até foi bom ter falado tudo isso. O Brett Favre era completamente inconsequente. Muito. Não por acaso ele é o líder em interceptações na história da NFL. Tudo bem que ele teve uma carreira longeva, mas era uma quantidade de interceptações desnecessárias que o Mahomes não tem. Então, o Mahomes é aquele Brett Favre jovem, mas sem as interceptações. Acho que isso pode ser dito. Então, o Matt Moore deve ser o titular contra uma defesa que é boa dos Packers, não me entenda mal, torcedor dos Packers, mas que contra os Raiders deu uma vacilada. Mas posso falar, eu acho... E isso aí é do condensado que você pega. Se você não vê o jogo, você não vai Mas pegar. o que mais me incomodou nesse jogo não foi até a performance individual defensiva. Eu não entendi o plano de jogo defensivo. Muita soft zone, que a gente fala, né? Aquela zona frouxa, com muito espaço entre um jogador e outro. Você sabe por que eu sou contra esse plano de jogo? É porque o John Gruden vai ficar correndo com o Josh Jacobs como se não houvesse amanhã. É um plano de jogo meio que a natureza vai marcar o Derek Carr. Como de fato até marcou. Mas... Eu achei que ele não foi tão mal, assim, até algumos... aquela interceptação deles. Putz, eu sei que é um lance só, mas aquilo lá matou o jogo, junto com o fumble. A interceptação e o fumble mataram o jogo. Mas o que eu digo assim, aí fica tão mais fácil pro quarterback, numa situação dessa, também fazer uma leitura pré-snap e saber onde soltar a bola, do que dar N informações para ele. Então, assim, você tem um quarterback que não é tão forte do outro lado como é o Derek Carr. Você não precisa ficar botando esse soft zone, porque aí fica fácil ele ver espaço no lugar, uma bola rápida, pum, ele solta a bola rápido. Então é isso tudo que ele quer. Não ser pressionado, e não ser pressionado no sentido de ter que fazer a leitura logo depois do snap. Ele já sabe antes do snap onde ele vai lançar. Então eu não entendi muito bem esse plano de jogo dos Packers contra os Raiders. Mas é um time, uma defesa que eu gosto bastante. Acho que tem os problemas ali com o Blake Martinez ali, esse miolo de linebackers, mas no geral uma defesa que tem um ponto bom, consegue roubar bastante a bola. Que era uma virtude da defesa dos Packers Exatamente. do início da década, né? Da defesa de Super Bowl dos Packers, inclusive. É uma defesa que roubava muito a bola. Tem uma interceptação retornada para touchdown, se não me engano. Um passe do Big Ben.
No Acho que é o campo de Mick, defesa, algum Mick no campo de Collins. defesa do o Roethlisberger interceptado é uma pick six. Então, inclusive acho que na campanha derradeira, né? Não, é no primeiro tempo ainda. Ah, não, é no primeiro tempo, é verdade, é no primeiro tempo. Então, assim, é uma defesa boa, não é uma defesa do mesmo calibre, da mesma prateleira de 49ers e Patriots, por exemplo, e do Saints, né? Acho que isso tem que ser mencionado, a defesa do Saints está jogando em alto nível. Mas é uma defesa interessante, uma defesa que ajudou os Packers a ter essa campanha com apenas uma derrota. E aí, na última partida, saiu da jaula o monstro, né, que inclusive foi capa do nosso podcast. O Aaron Rodgers teve um jogo de 400 jardas e 5 touchdowns passados, que ele nunca teve na carreira. E fica o questionamento. Foi meio que um remember? Tipo, você tá na seca, assim, sexta-noite, bebeu um vinho, Depois mandou uma sumida. mensagem pra ex. Foi um remember daquele Aaron Rodgers que a gente estava acostumado a ver? Ou isso vai acontecer mais daqui pra frente, Davis? Para mim é uma tendência a acontecer cada vez mais. O Rodgers se sente mais confortável no sistema do Matt LaFleur, consegue hoje fazer as chamadas melhor, as mudanças estão melhores, ele está distribuindo melhor a bola e o monstro está saindo da jaula. Até tem um texto aí que eu escrevi e só vou falar o que eu falei no final dele, na campanha sobre para MVP, que os peixes pequenos comecem a dar rápido porque o tubarão tá vindo, entendeu? Eu separei aqui, Davis, algumas estatísticas do ataque dos Packers nas semanas 1 a 3 e desde a semana 4. Aham. Pontos por jogo, 19,3 das semanas 1 a 3, desde a semana 4, 31,5. Olha só. Jardas por jogada, semana 1 a 3, 4,8, desde a semana 4, 6,7. Desde a semana 4, em pontos por jogo e jardas por jogada, o ataque dos Packers é um dos dois melhores da NFL. Tá. E assim, o jogo corrido vai começar a melhorar também por conta disso, porque vai começar a abrir espaços. O Jamal Williams vem jogando bem. Até eu tinha algumas críticas a essa divisão de corridas aí, que às vezes tirava muito a bola da mão do Aaron Jones, mas o Jamal Williams vem jogando bem e é importante ter esse one-two punch aí, né? Esses dois caras para dividirem as carregadas, para não ser aquela coisa tipo Carolina Panthers, que só o Christian McCaffrey corre. Então, é um time que vem crescendo e vem crescendo na hora certa. Agora que a temporada tá engrenando, tá chegando na metade, os Packers estão atingindo um alto nível. Eu não vejo esse time perdendo jogos fáceis ou complicando jogos fáceis agora. E contra o Matt Moore, eu acho que esse time tem tudo para ir a Kansas City e sair com mais uma vitória. É a tendência. E tem uma estatística aqui também que eu separei. A gente não fala tanto, Davis, como é difícil implementar um sistema ofensivo novo na NFL, né? Porque desde o último acordo coletivo trabalhista, o número de treinos foi reduzido na pré-temporada. É por conta disso que a gente brinca muito do Opala 78 a álcool, né? Como o Seattle Seahawks e New England Patriots são duas equipes com bons treinadores, tirando, lógico, o Brian Schottenheimer, mas o Pete Carroll, para mim, ainda é um bom treinador, embora ainda sofra críticas de alguns torcedores de Seattle. São dois times que costumam engrenar em novembro, porque aí o time já está mais azeitado, já tem mais treinos na conta, etc, etc. E é difícil implementar isso. Não por acaso a gente viu essa sofrência do ataque do Minnesota Vikings e do Green Bay Packers no início de temporada. E aí uma coisa que os Packers fizeram nos últimos 4 jogos foi voltar a uma essência do sistema Mike McCarthy que muita gente estava acostumado lá em Green Bay, e que essa é uma parte do esquema que eu não sou contra. O que eu era contra? As jogadas, as combinações de rotas, etc. Muito curl flat, muitas rotas verticais, etc. E ficava manjado. Então, o que o Matt LaFleur fez? Ele trouxe de volta o 11 personnel, que é jogar com um tight end, um running back e 3 wide receivers. Os primeiros 3 jogos foram 47% em 11 personnel. Nos últimos 4 jogos foi 70% em 11 personnel. E jardas por jogada saiu de 3.5 para 7.2. Touchdown saiu de 3 para 14. E então, lembrando, claro, né, no ano passado os Packers usaram esse 11 personnel em 76% das oportunidades, segundo a maior marca da NFL. Isso foi feito, inclusive, sem o Davante Adams. E isso que eu ia dizer, curioso é isso, né? Né? Sem o Davante Adams. Então é confiando no desenvolvimento de um Valdez Scantling, de um Jerônimo Allison, do Jay Cameron, de jogadores com menos expressão. Então é aquela coisa, ok, eu vou precisar colocar mais wide receivers em campo, eu preciso espalhar um pouco melhor o campo. Eu vou fazer isso, eu não tenho nomes, mas peraí, meu quarterback é Aaron Rodgers, eu posso colocar esses caras em campo. É mais ou menos isso que eu entendo, é esse o recado Sim. que o Green Bay Packers me passa nesse momento com essa informação dessa mudança de personnel. E aí
tem acontecido. É passe para o running back numa rota sim, que ele corre lá 30 jardas e recebe um passe lindo. É passe para o Jake Kumerow, que até, sendo honesto, até o começo da temporada eu não sabia quem era. Tá? E por aí vai. Então você coloca o seu quarterback para jogar e ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer os wide receivers jogarem. Então, perfeita adaptação do Matt LaFleur. Acho que tem sido consciente naquilo que a gente fala. Jogadores primeiro, esquema depois. Onde eu posso tirar mais alguma coisa? Dessa forma? Ok, vamos fazer. E tem uma outra estatística para terminar. O Aaron Rodgers tem... E aí aonde que mora o X da questão? É o Aaron Rodgers. Né? Quando você tem um cara como ele, você pode fazer essas coisas. Né? Não se preocupar tanto que o Davante Adams está fora, sendo que é um grande recebedor. O Aaron Rodgers tem passe para touchdown para 7 jogadores diferentes nessa temporada, nenhum deles para o Davante Adams. Né? Eu sei que o Davante Adams está aí perdendo alguns jogos, mas nenhum deles para o Davante Adams. São 21 passes para touchdown para jogadores escolhidos na terceira rodada ou depois do draft da NFL. Nenhum time tem mais passes para touchdown para wide receivers assim. Então são os quitandeiros de Wisconsin aí nessa lista. Temos também os quitandeiros de Boston com 15 com 15 passes para touchdown. O Julian Edelman, inclusive, tá nessa conta aí, porque foi escolha de 7ª rodada, ainda como quarterback, inclusive, o Edelman. Bom, sobre o Green Bay, mais alguma coisa? Green Bay, não, acho que é isso. O trabalho da linha ofensiva. Até queria dar uma olhadinha como quantos sacks. 12 sacks na temporada, mas acredito que grande parte nas primeiras partidas. O Rodgers me pareceu muito bem protegido contra o Oakland Raiders, pelo que eu vi no condensado. E aí é aquilo que a gente falava, deu tempo, um cara como o Aaron Rodgers vai achar alguém para pontuar. Até o Jimmy Graham tá aparecendo bem em alguns momentos. Então, você pode notar que a coisa está engrenando. Lembrando a você, ouvinte, que está aí com a gente ouvindo no site ou em algum outro lugar, a gente está nos principais agregadores de podcast. Você pode subscrever de graça nesses aplicativos: Spotify, Deezer, TuneIn, Pocket Cast, iTunes, Google Podcasts. O aplicativo podcast que vem instalado em celular com iOS também no iPad é de graça. Basta procurar pelo nosso podcast, pelo Pro Footballcast, pelo meu nome, pelo do Davis, por NFL ou na aba de esportes desses aplicativos que a gente está sempre bem ranqueado lá, graças a Deus, ok? Então, subscreva-se lá, é de graça e você tem o seu podcast preferido no celular para ouvir quando quiser. Você está inscrito já, David Chiodini, no nosso próprio podcast? Claro que sim, eu recebo em primeira mão esta maravilha desse podcast. Aliás, quero só deixar também um salve para o Júlio Assano, nosso editor. Belíssimo trabalho tem feito nas nossas edições, hein? Muito bom o trabalho e me aliviou um pouco também, né? Porque aí é uma coisa a menos para eu fazer. Eu continuo editando podcast assinantes, mas aí pelo menos é uma coisa a menos para eu me preocupar durante a semana. Sou um homem multimídia, David Chiodini, coisa impressionante. Sou aí. Quando eu menos espero, vem uma notificação. Anthony Curtis está numa live no YouTube. Aí eu olho lá e ele está com o seu cabelo duro para cima, aquela juba imensa. Meu cabelo tá bagunçado hoje, hein? Hoje não vai dar pra gravar vídeo também por causa disso. Meu cabelo tá uma zona. Não, tô brincando. Eu não me importo com isso. Bota um boné. Não, não me importo com isso. Bom, Ih, rapaz. Temos que falar de Patriots e Browns, hein? Aliás, Josh Gordon fora da temporada, acabou de sair a notícia. Com lesão no joelho. Ele se machucou na semana 6, não tinha treinado desde então, não jogou contra os Jets e tá agora fora da temporada. Ele que vinha sendo o principal wide receiver dos Patriots no perímetro, né? Essa função agora deve ser do Philip Dorsett. Temos então o Cleveland Browns com 2 vitórias e 4 derrotas, enfrentando o New England Patriots invicto em Foxborough, e com 7 vitórias e nenhuma derrota. Cara, eu não acho que é jogo de vida ou morte para os Browns, porque o calendário fica bem mais tranquilo na reta final da temporada. A gente já falou isso em algumas oportunidades. Mas as coisas acontecem na NFL, elas vão acontecendo, né, com lesões, etc., que é até complicado a gente olhar o calendário para daqui 6, 7 semanas, né? Pode ser que, sei lá, não quero que isso aconteça, mas o Lamar pode acabar machucando e a divisão ficar aberta até para os Steelers, não sei, isso pode acabar acontecendo, não estou desejando isso, muito pelo contrário. Ou o próprio Baker machucar, né? Lesões fazem parte do esporte e mudam a dinâmica das coisas, vide o Pat Mahomes, que a divisão não fica aberta, mas dá um susto, pelo menos, aí em Kansas City, porque o Oakland Raiders está jogando bem na temporada de 2019. Em meio a tudo isso, meu querido David Chiodini,
É jogo de vida ou morte ou não? Então, cara, eu acho que começa a tomar contornos de jogo de vida ou morte por uma questão que o Baltimore Ravens venceu um jogo que não era esperado. Sendo honesto, a gente não esperava que Baltimore fosse a Seattle e vencesse o Seattle Seahawks lá. Não era uma vitória Não. absurda? Não. Mas era improvável. E Baltimore foi e venceu. Então, se Baltimore começar a ganhar alguns jogos improváveis, começa a complicar ainda mais essa vida do Cleveland Browns. Fora que o time vem numa bye week, precisa mostrar pelo menos uma performance melhor do que vinha mostrando. É um jogo complicadíssimo, fora de casa, contra o New England Patriots. A gente sabe o buraco que é jogar em Foxborough. Então, assim, se eu te disser que eu espero que os Browns vençam, seria mentira. O que eu acho que os Browns precisam nesse momento é de uma performance sólida. Ir até o fim contra New England, ter um jogo competitivo contra New England. A derrota está dentro de uma normalidade. O que o time não pode é mostrar um futebol americano medíocre como vinha mostrando em alguns momentos da temporada. O Baker Mayfield não tá jogando bem, ele tá com uma ressaca de segundanista e muito forte, e não sei se dá pra falar que ele regrediu ou não, porque ainda tem alguns anos de carreira pela frente, creio eu, mas lidera a NFL com 11 interceptações, inclusive é a maior marca para um quarterback dos Browns, e olha que foram muitos quarterbacks dos Nossa. Browns desde 99, é a maior marca desde 84. O Odell Beckham Jr. também não tá jogando bem, o Mayfield tem um passe para touchdown e 7 interceptações, mirando Odell e Jarvis Landry. Que coisa absurda, que estatística absurda, cara. E aí, meu amigo, sabe qual que é o problema? Hum. Qual é a defesa da NFL que lidera Ah, sim. Stephen a Gilmore, liga em Devin interceptações? McCarthy e todos esses caras, né? Devin McCarthy, se não me engano, São tem 14, 5. são 14 interceptações da defesa dos Patriots, né? Então, é aquele negócio do viva pelos 3 pontos, morra pelos 3 pontos, que também tem o seu lado no futebol americano, que é o gunslinger. Acabei de citar o Brett Favre e o Baker Mayfield tem esse quê de gunslinger. Então, é aqueles passes em temporada, em janelas curtas, passes saindo do pocket, etc, etc. No ano passado, da semana 9 à semana 17, o Baker teve 62% de passes completos em janelas estreitas. Neste ano, 22%. No ano passado, semanas 9 a 17, o Baker teve 70% de passes completos em movimento. Neste ano, 29%. Nossa senhora. Tá bem complicado. E também tá tendo problemas quando tá pressionado e etc, etc. E a linha ofensiva é ruim, né? A linha ofensiva é ruim, o esquema é muito vertical. O Freddie Kitchens tem muita culpa no cartório. O Baker também. Não dá pra isentar mais o Baker Mayfield de culpa, mas pra mim o líder da quadrilha aí é o Freddie Kitchens. Eu acho que se tem alguma coisa positiva a se destacar nesse jogo pelo Cleveland Browns é o retorno do Denzel Ward e do Gray Williams, que fizeram falta, né? Os dois cornerbacks devem retornar nessa partida. Mas a defesa não Não é o é grande o algoz, grande algoz concordo. aqui. O problema é esse ataque. Esse ataque é Tem sim. patético. Com esses nomes, porra. Não, é a performance muito abaixo do que a gente imaginava. O Odell mesmo dropando umas bolas, assim, que muito fora do comum. O Nick Chubb precisa ser mais envolvido no sistema de jogo, tá? Tem que ser mais envolvido, tem que ser mais utilizado, também recebendo passes. O time tem que ser mais conservador no plano de jogo, no sentido de não tente forçar nada contra essa secundária do New England Patriots. Trabalhe os screens, trabalhe passes rápidos, tente criar confusões mentais, que já é difícil nessa defesa, porque se começar a arriscar em profundidade contra essa secundária, vai se complicar. Então, acho que se o Fred Kitchens tiver um mínimo de consciência, ele e o Todd Monken vão ter um plano de jogo mais conservador. E é aquilo que a gente fala, tem que ficar com a bola na mão e manter o ataque e o Tom Brady fora do campo, esse tipo de coisa. O pessoal do ESPN Stats and Info, que compila algumas estatísticas pra gente a cada semana, e que alguns analistas americanos acabam tweetando também, eles separaram aqui uma sequência que é realmente impressionante. Bom, em entrevista para a revista GQ, o Odell Beckham Jr. disse que a ideia era transformar os Browns nos Patriots. E o curioso é que o Cleveland Browns é o anti-New England Patriots. Desde 2001, os Patriots têm a melhor campanha em aproveitamento de vitórias entre todas as ligas americanas, NFL, NBA, MLB e NHL. Os Browns têm a pior. Os Patriots têm 6 Super Bowls desde 2001. Os Browns não têm nem ida ao Super Bowl. Os Patriots têm continuidade, um técnico e um general manager, também conhecido como Bill Belichick. São 5 quarterbacks diferentes desde 2001, e eles só entraram em campo por motivos alheios à vontade do Tom Brady, como a lesão em 2008 e a suspensão. Que se não fosse por isso, o Tom Brady teria jogado todos esses jogos aí. Os Browns têm 10 técnicos, 9 general managers e 27 quarterbacks titulares desde 2001.
Caraca, 27 quarterbacks, cara. Que coisa absurda. Para completar a zona, os Patriots escolheram Tom Brady na escolha 199 do draft de 2000. O Cleveland Browns podia ter escolhido Tom Brady no draft de 2000 e escolheu um quarterback. O problema é que é o Spurgeon Wynn, 16 escolhas à frente do Tom Brady. Os Patriots nessa temporada tomam conta da bola. Eles lideram a NFL em margens de turnovers. Os Browns são o terceiro pior time em margens de turnovers da NFL. Por fim, os Patriots são disciplinados. É o sexto time com menos faltas por jogo na NFL, 6.3. Ah, Você sabe qual que é o time que faz mais falta na NFL este ano, né? é só ver o primeiro jogo da temporada dos Browns contra os Titans e você vai ver um mar de faltas, uma coisa absurda. E o time tem repetido isso. E pouca disciplina custa muito caro. Muito caro. Eu acho que até uma coisa que é pouco falado, sabe? Às vezes é pouco falado. Como as faltas custam caro na NFL. As faltas de linha de ataque mesmo. Para um time que tem problemas passando a bola, essas faltas matam o time. Qualquer bom avanço parado por holding, esse false start, esse tipo de coisa, matam o time. E os Browns estão muitas vezes morrendo pelo próprio veneno. E tem mais. Desde 2001, os Patriots têm 28 vitórias e nenhuma derrota em casa contra um quarterback com menos de 25 anos. Os Patriots têm 19 vitórias em casa, incluindo a pós-temporada, 19 vitórias seguidas. Os Patriots têm 5 vitórias em casa seguidas contra o Cleveland Browns. A última derrota em New England para o Cleveland Browns, quem era o head coach do Cleveland Browns? Bill Belichick. Em 92, exatamente. Inclusive, a última vitória em pós-temporada do Cleveland Browns também é por Bill Belichick e, coincidentemente, contra o New England Patriots. Nossa. E para terminar, para a cereja do bolo, Tom Brady tem que perder 403 jogos seguidos, ou seja, 25 temporadas seguidas, para ter um aproveitamento pior do que os Browns desde 2001. O Brady teria 67 anos. Caraca, que buraco que o Cleveland Browns virou nas últimas temporadas, né? Isso aí Impressionante. Realmente são franquias são franquias opostas opostas. desde 2001. Claro, vem num ressurgimento bom, o John Dorsey vem fazendo um bom trabalho nessa reconstrução, mas nesse ano as coisas não estão dando muito certo. Assim, o que eu falo, é muito difícil o Cleveland Browns vencer esse jogo. Muito difícil. Espero que pelo menos dê um jogo competitivo, coisa que eu não vi para New England até agora nessa temporada, exceto o Buffalo Não, teve Bills. jogo contra os Bills. Exceto os Teve Bills. jogo contra os Bills. Mas, por exemplo, nessa segunda-feira contra os Jets, foi uma coisa que acabou no primeiro tempo. E a gente esperava que fosse competitivo esse jogo, cara, porque tinha ingredientes pra ser competitivo, só que o Sam Darnold, cara, que porra foi aquela? Viu fantasmas. Então, Segundo o próprio. então eu espero que dê um jogo competitivo, é isso que eu espero, porque ganhar eu acho muito improvável. Acho que New England segue aí rumo ao seu 8-0. A tendência é essa, os Browns são zebra por 10 pontos neste domingo contra o Cleveland Browns, que tem tudo pra ficar 2-5 nessa temporada. E pensar que essa partida tinha pinta de poder ser um jogo de playoff da Conferência Americana. Pelo jeito, caminha pra não ser. Davis, aliás, o Bill Belichick vai vir com pica apontada pro Shell, né? Porque ele vai olhar... Sempre com a pica pro Shell, não adianta. Mas ele vai olhar pro uniforme do Cleveland Browns, ele vai sentir aquela raiva. O Cleveland Browns está... O Senado Imperial está para... Aliás, o Senado da República está para o Imperador Palpatine, assim como o Cleveland Browns está para Bill Belichick. Exatamente. Então se preparem, porque ele vai vir com sangue nos olhos, como sempre é contra o Cleveland Browns, né? Pra quem não sabe, o Cleveland Browns mudou, né, para Baltimore, virou Ravens, e o Bill Belichick foi demitido, então com certeza ele não deve gostar muito do Cleveland Browns. Ai. Aliás, só sobre o Bill Belichick, só queria destacar um momento mágico de Bill Belichick nessa semana. O sorriso. Isso aí foi legal, fala aí. O time estava num punch no campo de ataque, ele queria vir mais para trás para chutar esse punch melhor, e aí teve um delay game. E aí os Jets declinaram. Não contente, ele pediu e o Brandon Bolden fez um false start intencional. E os Jets declinaram também, mas o Bill Belichick não conteve o sorriso, teve que dar uma risadinha de canto de boca enquanto o Adam Gaze ficava olhando para sua prancheta. Não, mas isso aí, Davis, não foi pra ter uma posição melhor. Foi pra... Ele inclusive respondeu na coletiva. Foi pra mostrar um buraco nas regras que os Patriots puderam gastar mais cronômetro. Mas não, porque tava parado, né? Não, mas aí a falta faz com que o cronômetro volte. O false start. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, por isso o sorrisinho do Bill Belichick nessa situação. Mas foi legal demais. E ver o Adam Gaze lá e com seu livrinho lá de brilhantemente ofensiva,
não tem preço. Esse momento não teve preço. Vai ficar na minha memória. Aliás, sempre que Adam Gaze for mencionado neste podcast, ele virá junto da sua alcunha, como já mencionamos que quando alguém é candidato à eleição, que é o professor fulano, sei lá, coisas assim, o Adam Gaze sempre será referida, existe essa palavra? Sei lá. Sempre será lembrado nesse podcast como brilhantemente ofensiva Adam Gaze. Exatamente. Sempre cito esse momento, essa alcunha, e até citei esses dias como que ele ganhou quem foi? Dos Cowboys, que era brilhantemente ofensiva trabalhando. Pelo visto, tudo voltou ao normal. E o Dan Quinn, que é o grande arquiteto defensivo Dan Quinn. Que também pegou a defesa e disse, esse ano eu tomo conta da defesa dos Falcons. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? O Bill Belichick virou coordenador de fato da defesa dos Patriots, é a melhor defesa da NFL, tipo, é uma coisa absurda. O Dan Quinn falou assim, bateu no pelo, agora eu sou o coordenador, agora eu que vou chamar essa porra aqui. A defesa dos Falcons desmontou completamente. Só toma piaba. Ai, que maravilha. Vamos lá, temos mais jogos pra falar. O podcast hoje tá com uma energia gostosa, hein? Contagiante. É um podcast que vai trazer alegria para os ouvintes, eu tenho certeza. Tenho certeza. O podcast aqui é quase uma escolinha do professor Raimundo, de tanta alegria. São vários personagens num lugar só, a gente encontra vários personagens como essas brilhantemente ofensiva, é muita energia. Brilhantemente ofensiva danguesa é maravilhoso. Vamos lá então, gente. Comenta esse jogo, tá, Davis, inclusive. Qual você comenta? Esse Patriots e Browns? Garoppolo e Kyle Allen. Ah, tá. Você vai comentar 49ers e Panthers, que é um jogo que eu quero ver muito ao vivo, que a atmosfera de ver ao vivo também é muito importante. A gente vê muito condensado por questão de tempo, óbvio, não tem como ver todos ao mesmo tempo, mas eu gosto muito dessa questão de ver o jogo ao vivo, de sentir o clima, de sentir o que o treinador estava pensando naquele momento, é importante. Só, desculpa, fugindo um pouquinho do tema, mas nesse final de semana a gente teve Seahawks e Ravens, e aquela chamada de quarta descida em que o Lamar pediu pro Jim Harbaugh foi maravilhosa, porque aquilo você sente o clima do jogador querendo ganhar e do jogador confiante, do treinador confiante. Então ver o jogo no momento também é muito importante. E também porque a gente vê, é como se fosse uma novela ver o jogo. Ver o condensado da partida é como ler a revista Tititi para saber o que vai acontecer na novela na semana seguinte. Aliás, você faz isso, Davis? Não faço. Estou muito frustrado hoje que quarta-feira eu chego em casa e a Avenida Brasil já acabou, porque é dia de futebol, a Globo adianta suas novelas, então eu fico muito triste. Realmente uma saga de tufão, ela merece ser assistida pelas pessoas. Mas é como ver o resumo das novelas, né? A gente assistiu os condensados no Game Pass. Agora, assistir o jogo de fato é como assistir a novela de noite. Inclusive, Davis está de parabéns aí, que fez uma analogia brilhante essa semana. Só para terminar o parênteses do brilhantemente ofensivo Adam Gaze, o Davis chegou à conclusão que o Adam Gaze é o Lauro César Muniz, dramaturgo brasileiro que teve como seu grande trabalho a novela Salvador da Pátria, que Lima Duarte brilhou como Sassamo Tema. Lima Duarte, no caso, seria o Peyton Manning, no Ataque dos Prontos de 2013. Exatamente. E o Lauro César Muniz, o Adam Gaze. E depois de Salvador da Pátria, o Lauro César Muniz não fez mais nada. Nada de útil. Então, esse é Adam Gaze. Esse é Adam Gaze, Lauro César Muniz. Muito bom. Então, seria a Glória Pérez o Kyle Shanahan com seus running backs? Porque as novelas da Glória Pérez tem muitos personagens, é uma coisa que me incomoda. Sim, e é complexa, são intrínsecas, né? Assim, são intrínsecas, desculpa, intrincadas, são Agora, muitas tramas. Vou deixar aqui uma denúncia, que a Glória Pérez sempre trazia Erin Johnson para as suas novelas, e faz tempo que eu não vejo Erin Johnson atuando. E Erin Johnson é um cara que é sempre um malandrão, né? Valdomiro, o peão que nunca montou. Adilson Gaivota. Adilson Gaivota, o dançarino, belíssimo personagem. Também foi Reginaldo, o gótico. Tá? Então... Vambora, 49ers e Panthers. É jogo armadilha ou Kyle Allen não tem poder o suficiente para tirar a invencibilidade dos 49ers e só a defesa e o Christian McCaffrey não seriam suficientes? Qual é a sua opinião? É jogo armadilha, sim, para mim. Não pelo Kyle Allen. Não vai ser fator Kyle Allen. O que o Kyle Allen precisa fazer é administrar o jogo. Não ser um cara que comete turnovers, que deixa a bola exposta como ele vem deixando em fumbles, porque ele vai ser muito pressionado. Mas são duas defesas que vão criar pressão nos dois ataques adversários. Acho que o ataque dos 49ers, nesse momento,
consegue ser mais diversificado, ter mais ferramentas, mas a defesa dos Panthers tem muitas armas, principalmente no primeiro e segundo nível, né? Você tem aí o Luke Kuechly, você tem o Brian Burns jogando tão bem, você tem o Mario Edison jogando muito bem. Então é um jogo, para mim, tem tudo para ter um grande equilíbrio. Se eu te disser que eu acho que os Panthers vão vencer esse jogo contra os 49ers, não. Acho que os 49ers são favoritos. Mas não Não é vamos. nada absurdo. Eu poderia botar assim uns 55-45. Davis, eu não confio na linha ofensiva dos Panthers contra o pass rush dos 49ers. Cara, eu não acho que a linha ofensiva tenha sido um problema mais tão grande assim, sabe? O que eu vejo é o Kyle Allen às vezes demorando demais com a bola na mão. Não que a linha ofensiva seja ótima, não é isso. Mas ela tem mostrado um trabalho pelo menos sólido. Concordo com você, vai ser bastante pressionado. O Nick Bosa tá jogando muito bem, concorrendo aí. Tem os problemas dos fumbles do Kyle Allen. Eu não tô nada confiante nesse pocket de Carolina contra São Francisco. Eu acho que o jogo morre aí. Eu acho que a questão é como o North Turner tem conseguido trabalhar melhor, e isso é incrível, porque aí, do mesmo jeito que é um mérito dele, é um problema dele, porque você não pode trabalhar melhor quando você não tem o seu melhor jogador, né, o seu quarterback melhor, com as armas que ele tem. Ele tem sido muito mais criativo, envolvendo muito mais o DJ Moore no jogo, envolvido muito mais o Kurt Samuel, o Christian McCaffrey tem sido usado muito recebendo passes rápidos, então pode ser que essa seja a alternativa. Concordo com você, a pressão vai vir. Não acredito que essa linha seja capaz de parar a linha defensiva do São Francisco 49ers, mas eu acho que existem formas de minimizar esse estrago que podem acontecer aí nesse jogo. Duas coisas rápidas. Que o que tá acontecendo com o Christian McCaffrey não é sustentável. Não, absurdo isso. O McCaffrey tem 56% dos toques do ataque dos Panthers, e isso é, de longe, primeiro da NFL. O McCaffrey tem 52% dos touchdowns ofensivos do Carolina Panthers. É um absurdo. Ele tem 43% das jardas do Carolina Panthers. Eu acho que isso não acontecia desde a década de 70 na NFL. Nem o Dalvin Cook em Minnesota é tão... Nem Barry Sanders era tão usado, eu acho. Cara, isso não é sustentável. Eu tô falando de um ponto de vista físico. Eu não sei até que ponto o Christian McCaffrey vai aguentar fisicamente essa carga. Agora, se tem um caminho das pedras para Carolina vencer essa partida, é fazendo o que já vem fazendo bem na defesa. Os Panthers são a segunda defesa que mais rouba a bola na NFL. Inclusive, as duas defesas são parecidas nesse quesito, né? Porque a dos 49ers é a quarta. E ano passado, São Francisco teve muitos problemas roubando a bola. E por tabela, São Francisco e Carolina, ou melhor, Carolina e São Francisco são primeira e segunda defesa da NFL que dão as melhores posições ofensivas para seus ataques começarem a campanha. Então isso é muito importante. E também marcar pontos depois de roubar a bola. Os Panthers têm 54 pontos depois de turnovers, segunda melhor marca da NFL. Os 49ers têm 52 pontos depois de turnovers. Isso faz deles a quarta melhor defesa da NFL, o melhor time da NFL no quesito. Então, se tem um caminho das pedras para a Carolina é proteger o Kyle Allen, que eu não acho que vai acontecer, sendo sincero, e tentar roubar a bola dos 49ers, dando campo curto aí para Carolina. Concordo com você. Essa questão das posições de campo é fabulosa, né? Para um quarterback como o Kyle Allen. Ele ter que marchar 80 jardas é um problema, ele ter que marchar 30, 35 é outra. 40, na pior das hipóteses. Então, é totalmente esse o caminho das pedras. Eu prevejo um jogo de poucos pontos, viu? Não sei se você concorda comigo. Eu não acho que é um jogo que você vai ver lá muitos pontos, não. Acho que é um jogo para ser decidido aí por uma posse, alguma coisa nesse sentido, mas não vejo um jogo lá de 38-35. Não, eu acho que é um jogo aí que nenhum dos times faz mais que mais 28 pontos, cara. É a tendência. É a tendência. As duas defesas, inclusive, não tomam tantas bolas, tantos passes em profundidade. Talvez essa seja uma saída interessante, né? Se Carolina conseguir esticar o campo verticalmente. A tendência é que São Francisco vença essa partida. Inclusive, São Francisco pode chegar invicto no duelo importantíssimo da semana 10 contra o Seattle Seahawks, né? Porque pega ainda o Arizona Cardinals duas vezes. Cardinals que estão melhorando, verdade seja dita, mas o ataque e a defesa, o Patrick Pearson voltou, inclusive, mas a tendência é que São Francisco vence esses dois jogos. Então, o fiel da balança é essa partida de agora, né? Esse jogo contra o Carolina Panthers é muito importante, ainda mais depois de uma atuação tão ruim do ataque da equipe de São Francisco. Eu sei, as condições de campo não eram das melhores, mas a atuação ruim contra o Washington Redskins, que os Patriots fizeram 30 pontos. Exatamente. Tem que jogar melhor mesmo num campo ruim como aquele dos Redskins. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te botar numa complicada aí, envolvendo esse jogo. Joga que eu domino. Então tá. Khalil Mack foi embora, resolveu parar de jogar futebol americano
e os Bears precisam de um novo edge rusher. Hum. Você é o general manager dos Bears. Você já tem quarterback, tá? Não é o Trubisky, é um outro cara. Tá? É um outro cara qualquer. Eu tenho quarterback? Eu não sei como é isso. Mas tem quarterback, é o Cutler J, lá um cara novo que veio. Cutler J, tá. E um cara muito motivado. E aí, você tem que escolher hoje, você tem que escolher agora no draft, tá no relógio. Brian Burns ou Nick Bosa? Nick Bosa. Nick Bosa? Ok. Good. Não tem erro nessa resposta, entende? Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, mas eu vou de Nick Bosa. É questão de preferência. Acho que o Nick Bosa tem uma Jogo vantagem. Jogo Jogo terrestre. terrestre. Isso mesmo. Ele é um edge clássico do antigo 4-3, né? Eu acho que ele em 3-4, em pezão, não renderia tanto. Não, eu acho, porque a explosão dele como speed rusher, o quesito que diferencia o Brian Burns do Nick Bosa é a velocidade no speed rusher e a longitude dos braços. Não, longitude não, como fala essa porra? Amplitude. A amplitude dos braços. Envergadura. Isso, envergadura do Burns é melhor. Mas eu acho importante essa contenção terrestre, porque não é todo edge rusher que tem. Eu iria de Nick Bosa. E o Burns não tem isso tão bom. Não que ele seja ruim, mas a do Bosa tá num nível superior nesse quesito. Acho que o Burns é um cara assim pra jogar de pé melhor. Acho que o Bosa... São características e preferências, não tem uma resposta errada. É isso aí. Bom, chegamos ao fim de nosso podcast. Lembrando que para mais conteúdo, você tem que assinar nosso site. Entre lá em profutbol.com.br/assinar. E lembrando também que vão entrar camisetas novas lá na nossa loja em shop.profutbol.com.br com o cupom podcast. Você tem mais desconto. No podcast Assinantes a gente vai falar sobre os jogos entre Bills e Eagles, Colts e Broncos e Texans e Raiders. Algo a mais sobre alguma outra partida, tirando essas que a gente vai falar do podcast Assinantes, Davis? Não, acho que quem quiser ouvir um pouquinho mais, assine lá no profutbol.com.br/assinar. Acertei de primeira. Então, assine lá que você vai ter muito mais conteúdo. Tem minhas impressões em alguns jogos. Por exemplo, depois do Monday Night Football, já fui lá, gravei rapidinho e colocamos no ar. E assim por diante. Muito, muito conteúdo exclusivo, vale a pena. Por menos de 30 centavos por dia, é isso? Exatamente. No plano anual, por menos de 30 centavos por dia. No plano mensal, também não fica nada caro. É o preço de um litrão aqui em São Paulo, ou em alguns lugares um suco de laranja. O suco de laranja está muito caro em São Paulo. Tá uma coisa assim impressionante. Não consigo mais tomar suco de laranja, que é uma bebida que eu gosto muito, inclusive. Davis, então fizemos todo o estrago que podíamos. Entre lá no nosso site, assina esta bodega, profutbol.com.br/assinar. E na nossa loja também. Você quer comprar a camiseta lá, Man in Rage Roger Breeze, a de silhuetas, etc. Estão todas lá. Além de flâmulas, capacete, chaveiro, moletom, um monte de coisa. Cupom podcast, você tem mais desconto, certo? Gente, um beijo carinhoso para vocês. A gente volta na semana que vem. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado ao David Chiodini, meu querido parça. É toys. É toys. Tchau, gente. Valeu.